Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. Assim está escrito: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, suplicamos a tua bênção, a tua graça, a graça do entendimento. Senhor, que tanto quem prega quanto os que ouvem, todos sejam assistidos pelo teu Santo Espírito, que inspirou ao apóstolo Paulo. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, semana passada, nós lemos esse texto, na verdade, a partir do versículo 1, quando o apóstolo, pensando na igreja, inclusive nas duas irmãs que estavam em crise, ou numa crise interrelacional, ele disse: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Uma vez dito isso, ele se voltou, como nós vimos, para uma situação que estava trazendo, como vimos, não só tristeza, mas também perturbação, causando amargura e prejudicando a muitos, porque era uma crise conhecida de toda a igreja. Então, nós vimos como ele, Paulo, de forma muito amorosa, se empenhou para que a reconciliação dessas duas preciosas irmãs fosse alcançada. Nós vimos que, primeiro, ele interveio com o coração cheio de ternura ao dizer: rogo a uma e rogo a outra. Ou seja, como vimos, essa palavra rogar é como se ele estivesse dizendo a uma e a outra: eu suplico a você, Evódia, e eu suplico a você, Sintique, visando a reconciliação de ambas. Depois nós vimos que ele agiu com amorosa imparcialidade. Por quê? O peso que ele colocou sobre uma, peso de amor, foi o mesmo peso de amor para outra. Ele simplesmente disse: rogo a Evódia e rogo a Sintique, demonstrando o seu amor total por uma e por outra. Isso é algo impressionante, como vimos, porque se alguém quer ser chamado por Deus de pacificador, tem que ser alguém que não seja, evidentemente, parcial. Para um lado, afetividade, amor. Para o outro lado, faz de contas. Não. Ele aqui está amorosamente falando de modo imparcial. E depois, nós vimos que ele buscou sabiamente conduzir aquelas duas irmãs à sensatez, porque lhes disse: Evódia, Sintique, pensem concordemente no Senhor. E como nós vimos, meus irmãos, esse pensar concordemente no Senhor não quer dizer que, olha, Evódia resolve dizer: tá bom, Sintique, eu vou concordar com você. Tá tudo bem, eu concordo com você. Não. Uma e outra deviam concordar com o Senhor. O ponto fundamental é que ambas se encontrem
a convergência delas se dê no Senhor. Quem é Ele? O que Ele fez? O que Ele requer de nós? Evódia e Síntique. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de uma ilustração que quando eu era menino eu vi isso. Só ilustração. 2 burros e 2 montes de, evidentemente, alimento para burro. Capim. Um burro queria o capim da direita. O outro burro queria o capim da esquerda. E ficaram naquele puxa da cara. De repente, imagine, ver a sensatez nos 2 burros. Vamos fazer o seguinte? A gente come o molho de capim da esquerda e depois a gente come o molho de capim da direita. Fantástico. Evódia e Síntique, para resolver a situação delas, eles tinham que não comer o capim da esquerda, nem o da direita, mas elas tinham que se voltar para o Senhor. Quem é Ele? Ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que deixou a sua glória por causa de nós, se fez carne. E Ele veio para morrer por nós pecadores. E Ele requer de nós que nos amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Uma vez isso estando em mente, toda a problemática cai por terra. Pense, Evódia, pense, Síntique, concordemente no Senhor. Se isso acontecer, o que Ele diz no versículo 4 será uma realidade. Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez digo, alegrai, porque a gente se alegra, porque passou num concurso, porque ganhou esse presente, aquilo outro, a gente se alegra, mas não necessariamente no Senhor. Mas quando é no Senhor, paz. No caso específico aqui. Pois bem, o apóstolo Paulo estava distante. Então, o que fazer além dessa carta escrita e esse trecho falado para uma e outra? Há situações, irmãos, que não basta simplesmente proferir a palavra do Senhor, mas é necessário que alguém intermedie, alguém se torne entre 2, como é que chama? Moderação, como é? Moderador, né? Desculpa. Mediador entre as 2 partes litigiosas. E foi então que Paulo resolveu apelar, pedindo ajuda a alguém dentre eles, para que isso fosse realizado. Veja, vamos ler o versículo 3? Juntos, por favor. A ti, companheiro de jugo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo, pelo Evangelho, comigo e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, a pergunta que eu vou fazer vai levar-nos da introdução ao terceiro ponto, nossa terceira parte. Qual é a pergunta? Qual foi a atitude do apóstolo Paulo diante dessa discórdia, estando ele tão distante fisicamente, geograficamente falando? É o nosso terceiro ponto. O apelo de Paulo para outrem agir adequadamente. Ainda não vi, já vi ali, mas aqui não. Está vendo? O que foi? O que é que diz aqui? O apelo de Paulo para outrem agir adequadamente. Ele disse: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Meus irmãos, existe um manual, está aqui na Bíblia, de condução, ou um manual que nos mostra como é que nós devemos nos conduzir quando nos deparamos com questões entre 2 partes em litígio, em disputa ou coisa parecida. A Bíblia é fantástica. Com quem Paulo aprendeu isso? Eu diria, com o seu mestre, nosso Senhor Jesus Cristo.
Aonde está isso? Se vocês abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 18, no versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Vocês acharam? Deixa a Bíblia aberta aí, tá? Por favor. Essa é a instrução que o Senhor Jesus está dando para um caso em que o problema não está publicamente conhecido. Nesse caso, manter o sigilo, buscar resolver em particular é fundamental. E você vai e diz: Daniel, você pecou contra mim. Você fez isso contra mim. Daniel, então, se assusta e diz: é verdade, eu não devia ter feito isso. Estou arrependido, perdoa-me. Nos abraçamos, resolvido, acabou. Ganhei o meu irmão. Mas se o Daniel diz: não, você também fez, demonstra que não está nem aí. Assim como eu fui até Daniel, e é uma coragem impressionante, como eu fui até Daniel para que ele se arrependesse, logo eu fui a Daniel de forma amorosa, porque não há bem maior do que alguém se arrepender dos seus pecados. Então, como eu fui a ele de modo amoroso, e ele não quis me ouvir, o Senhor Jesus então diz no versículo seguinte: se porém, vês, ele não te ouvir, toma uma ou duas, vamos irmãos, vamos aquecer, toma uma ou, para quê? Para que toda a verdade se estabeleça. Ora, quem é essas uma ou duas pessoas? Deve ser alguém escolhido por mim, alguém que eu tenha convicção de que vai estar com o mesmo sentimento meu e propósito de que Daniel se arrependa de fato. Vocês estão entendendo? Agora olhemos para cá. Paulo está dizendo, como a questão é pública, ele está dizendo: a ti, companheiro de jugo, peço que as auxilies. Ele é um novo apelo. Aqui, meus irmãos, nessa expressão, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, encontramos três preciosos aspectos, três preciosas verdades que são necessárias para quem quer escolher alguém para resolver problemas. Vou citá-las e depois vamos descrever uma a uma. Primeiro, prudência. Segundo, humildade. Terceiro, um pedido para que aquele que está sendo chamado se envolva de modo total para se solucionar as questões. Então vejam em primeiro, prudência o quê? Na escolha da pessoa ideal para haver intermediação. A ti, qual é a palavra que vem? Fiel. A ti, fiel, companheiro de jugo. Lamentavelmente, nem todos estão aptos para serem pacificadores, para agirem como pacificadores. Nem todos podem ser considerados confiáveis quando se tem de resolver conflitos entre pessoas. Mas é necessário, irmãos, contar com alguém que seja sábio, alguém prudente, alguém amoroso, alguém que não bata a língua nos dentes com facilidade, alguém que tenha dado provas de temer ao Senhor, alguém que não busque os seus próprios interesses e sim os de Cristo. Por isso o apóstolo recorreu a
esse homem aqui ele chama fiel, companheiro de julgo. Veja que eu dei a ênfase na palavra o quê? Fiel. Irmãos, é certo que o vocábulo que o apóstolo utilizou aqui nesse versículo 3 apresenta dificuldades para se chegar a uma segura conclusão sobre quem é essa pessoa que Paulo está apelando aqui para ajudá-lo nessa dificuldade entre duas irmãs. Por isso não sabemos quem é ele. Apenas Paulo está chamando de companheiro de julgo. Mas é certo também, irmãos, o seguinte, que o que ele chama o homem aqui, chamou de, no original, eu não gosto de falar, eu não sei falar grego, mas no original é sisugos. É um vocábulo que alguns traduzem por companheiro, outros traduzem por companheiro de trabalho, ainda outros traduzem como camarada, consorte, colega, parceiro, mas é difícil chegar a uma identificação. Trata-se, o certo é esse, de alguém fidedigno, alguém adequado para essa árdua missão de reconciliar Evódia e Síntique. Por isso é que essa pessoa é chamada de fiel, que significa não espúrio, verdadeiro, genuíno, sincero. Por isso, fiel. Então, podemos aceitar a tradução do Dr. Hendricks quando ele se expressou dessa maneira. Sim, peço também a ti, sisugos, ou seja, companheiro de trabalho, tanto de fato como de nome, estendas as mãos a estas mulheres. Mas o mais importante de tudo é o fato de que o apóstolo está aqui demonstrando prudência. Toda prudência ao escolher alguém sábio, e eu repito, prudente e amoroso. Então, irmãos, quando se trata de uma crise interrelacional, crise que envolve pessoas tão conhecidas como no presente, caso aqui dessas duas irmãs, a necessidade de prudência é realmente importante. Por quê? Porque a facilidade com que se toma partido, como nós já vimos, é grande. Temos então de dar graças ao Senhor, porque em todas as congregações que se possam ser chamadas de cristãs, nós haveremos de encontrar pessoas genuinamente companheiras, no sentido de andarem na mesma pisada do apóstolo, como aqui o caso que é o apóstolo, discípulos do príncipe da paz. Irmãos, eu já tenho idade suficiente para dizer que eu já vi muitas misérias nessa esfera. Não faz muito tempo eu me deparei com isso. Você imagina o que é? Você conhece alguém, tem apreço por esse alguém, tem apreço. E aí chega uma pessoa e traz uma problemática. E traz para você elementos que, se você tomar sério o que essa pessoa está dizendo, você execra aquele que você tem tanto apreço. Irmãos, eu já apanhei tanto na vida, e eu falo com temor, que eu não caí na cilada, não. Eu estou agindo, o Senhor sabe, buscando que haja uma autêntica reconciliação. Sem tomar o quê, irmãos? Partido. Irmãos meus, tenham muito cuidado nessa esfera, nessa matéria, porque é fácil o que se sente magoado, ofendido, chegar para alguém e dizer o que lhe convém, de modo que lhe convença a tomar partido, dizer realmente, não devia ser assim, etc, etc. Está aqui Paulo se mostrando prudente. Então devemos ressaltar isso, ou seja, a necessidade de termos pessoas sábias entre nós, conforme Paulo aqui esperava encontrar
Isto entrou em Filipenses, mas também lá em Coríntios. Vocês querem ver? Abram suas Bíblias em Coríntios, na carta aos Coríntios, no capítulo 6. E vejam o que Paulo diz sobre essa questão, e é bênção do Senhor sempre termos alguém sábio no meio da irmandade. Vejam o que ele diz no capítulo 6 da primeira epístola de Coríntios, versículo 3. Ele diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós possa julgar no meio da irmandade? Vocês entenderam? Demos graças ao Senhor porque sempre tem alguém sábio. E o sábio, ele é caracterizado pela sua prudência. A quem você compartilha as suas dificuldades? A quem você recorre buscando ajuda para solucionar problemas interrelacionais? Você percebeu a prudência do apóstolo nessa questão quando publicamente ele disse, porque o problema era público, mas veja que ele não deu a entender quem era. Não é ninguém, talvez, os filipenses, talvez, mas ele disse: a ti, fiel sisugo, companheiro de jugo, peço que as auxilie. Então, essa primeira verdade, primeiro aspecto desse ponto, o apelo de Paulo para outrem agir de modo adequado. Segundo, humildade na solicitação, indicando com isso amor pelas irmãs. Qual é a palavra, o verbo que está aí? Peço-te. A ti, fiel companheiro de jugo, peço-te. Isso pode ser visto, irmãos, quando Paulo apelou para esse homem, falando-lhe com profundo e terno sentimento, demonstrando com isso humildade e amor pelas irmãs. Ele disse, peço-te. Essa expressão de pedir é complicado. Tem gente que pede, mas não pede. Eu vou mostrar para vocês. Pede, mas não pede. Vocês querem ver? O filho diz assim, posso? Pronto. Diz assim, mãe, eu quero lhe fazer um pedido. Qual é? Eu queria ir para jogar boliche lá não sei aonde. O que foi que ele fez? Pediu. Eu vou dizer que ele não pediu. Sabe por quê? A mãe disse assim, meu filho, não dá. Porque lá no boliche você não vai encontrar outras pessoas, senão gente que não vai tirar você do foco. Ele fica um arara. Eu pergunto, ele pediu? Não. Porque quem pede, ou pede mesmo. Se eu pedir, o que é que eu espero? Um sim ou um quê? E por que você ficou arara? Então, os filhos, olha, os pais sabem, os filhos sabem. Olha, essa é conversa fiada. Quando chega para pedir, na verdade é uma exigência. É uma exigência, não é um pedido. Você podia fazer isso para mim? Não, é uma exigência. Só que vem a exigência fantasiada com a expressão de pedido, mas não é. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Mas aqui, Paulo está dizendo, e isso é humildade, peço-te, Cisígos. Esta pequena expressão é a mesma que ele utilizou em certo sentido para com as irmãs, mas vejam, meus irmãos, é a mesma expressão que o centurião utilizou quando intercedeu junto ao Senhor Jesus em favor do seu criado que estava doente. Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas, no capítulo 7, e vejam que coisa impressionante. Vejam, Lucas, capítulo 7. Tendo Jesus, vou ler o versículo primeiro, e concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe. É o mesmo verbo, erotal.
O mesmo verbo que Paulo está utilizando na petição ao seu companheiro Sísifo, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente o mesmo. Peço-te. Significa pedir, significa rogar, significa implorar. Vocês percebem a humildade no pedido? Olha, eu sei que tem alguns filhos aqui que vão estar com a cabeça fervendo, porque o que fazem é usar uma palavra cujo significado não se aplica ao que está pedindo. Mamãe, eu quero lhe pedir uma coisa. A senhora pode me fazer uma camisa bonita, assim? Ela diz, meu filho, não dá, porque o dinheiro está mais curto, etc. O moço fica com cara de sapo. Não foi pedido coisa nenhuma. Era uma exigência travestida com a palavra petição. Vocês estão entendendo? Estão? É assim que às vezes a gente age. É só ver, irmão, se eu pedir qualquer coisa a alguém e eu ficar chateado se a pessoa disser não para mim, eu não pedi coisa nenhuma. Eu cheguei, foi exigindo. Só que eu cheguei com cara de Amélia, hipocritamente dizendo, você pode fazer isso para mim? Por favor, faça isso. Por favor, faça isso. Pastor Agamenon, o senhor já viu essa história que eu estou falando aqui, em alguns lugares? Já, ele tem cabelo branco, ele já viu. É interessante. Eu estou com vontade de passar só o tempo aqui falando desse pedido. Interessante. Tiago Ramos, você já fez pedido que não fosse pedido humilde? Já. Mas aqui está ele, humildemente, pedindo por amor dessas irmãs. Então, irmãos, quando Paulo diz ao seu fiel companheiro de jugo, peço-te, certamente ele está tomado de humildade por causa do seu amor pelas irmãs. É uma petição que tem o sentido de rogar, implorar. É a mesma petição do apóstolo Paulo aos romanos, quando ele disse assim, por causa ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício santo, justo e agradável a Deus. Ele diz, rogo. Irmãos, um pedido desse é de quebrar o coração. Sabe quem fez esse pedido, irmãos? O Senhor Jesus, quando ele orando ao Pai, usou a mesma palavra, dizendo assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não rogo, não te imploro, Pai. Essa é a humildade, quando se pede. Quão fundamental é um pedido que transmita humildade e amor sincero em favor dos envolvidos em conflito. Irmãos, aqui para nós somos humilhados quando ouvimos uma mensagem como essa, porque como é fácil ser partidário, como é fácil ser arrogante e hipócrita. Em terceiro lugar, nós temos aqui a petição para conduzir o fiel companheiro ao envolvimento total. Peço-te o quê? Que as auxilies. Os nossos dias são dias em que nós somos lentos para nos envolvermos nas causas alheias. Eu vou dizer, causa dos outros. Hoje de manhã nós falamos sobre esquecimento, lembra? O esquecimento normalmente é porque nós não queremos nos envolver nos negócios dos outros no bom sentido, no sentido positivo. Está aí Paulo envolvido, mesmo que à distância, preocupado, sofrido, desejoso de ver o Senhor ser glorificado. Mas agora ele apela para esse homem. Peço-te que as auxilies, ou seja, que haja um completo envolvimento desse companheiro dele para com as irmãs. Que esse companheiro agarre fortemente esta causa, que tome essa causa para si.
É só lembrar, irmãos, como é que pai e mãe sofrem quando têm filhos em litígio. Aí você vê. Porque pai e mãe amam um e outro do mesmo nível. Não tem essa de amar mais um do que o outro. Mas quando se depara com a dificuldade dessa, pai e mãe se envolvem, sofrem por causa dos litígios dos seus filhos. São irmãos. Isso deveria acontecer conosco. E vou dizer, se nós não estivermos envolvidos com o coração, com a mente, nas questões relacionadas com as dificuldades entre os irmãos, nem abramos a boca, porque o Senhor vai abominar se nós entrarmos numa dessa, imagina, de forma partidária. Peço-te que elas auxilies. Essa, portanto, irmãos, é a assistência, o auxílio que Paulo esperava desse companheiro de julgo. Pare tudo. Vocês estão entendendo? Nós somos apressados. Eu já falei aqui para vocês. Você está, por exemplo, num shopping. Aí você pensou assim, eu vou ao shopping tomar um açaí com um companheiro. E a boca chega a estar assim, salivando, esperando o açaí. No meio do caminho, encontra o sujeito que está salivando, mas de tristeza. E você diz, fulano, tudo bem? Ele disse, não está tudo bem, não. Eu preciso de ouvir. Aí é a hora de a gente ser testado. Normalmente é que faz, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Ai, miserável. No coração é assim. Não traz problema para mim. Eu não quero problema para mim. Mas aqui, a ideia é que ele se envolva. O que Paulo esperava, em termos de envolvimento do seu companheiro de julgo para com essas pessoas em conflitos? 4 coisas. Vou citá-las para terminarmos. Amor por ambas as irmãs. Súplica ao Deus da paz por ambas as irmãs. Utilização das escrituras para conduzi-las ao bom senso. Paciência para guardar a operação eficaz do príncipe da paz. E aqui eu retorno para Mateus 15, ou melhor, 18, 15. Não deu certo, ele não te ouviu. Mas você notou o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, parece que as coisas acontecem assim automaticamente. Mas não é assim, não. Eu cheguei para o Daniel e disse, Daniel, você me ofendeu. E eu quero vê-lo arrependido. Aí ele disse, não tem nada disso. Não é bem assim como você está dizendo, não. E aí, eu pesaroso saio. Você pensa que eu tenho que ir de encontro logo a 2 pessoas para trazer para o Daniel? Não. Eu tenho que dar um tempo para ele. Vocês lembram daquela parábola dos 2 filhos? O pai disse a um, vai para a vinha. Ele disse, não vou, não quero ir. Ao outro disse, vai para a vinha. Ele disse, eu vou. O que disse eu vou foi rápido, não foi. O que disse não quero ir, depois ele começou a pensar. Disse, eu fui, vou. O senhor perguntou aos seus interlocutores, qual dos 2 se arrependeu? Ele disse, o que disse que não vou. A gente tem que dar tempo. Quantas vezes eu chego para uma pessoa e digo, fulano, vamos fazer isso assim, assim. Aí fica com cara de Amélia, chateado, assim, meio indisposto, mas daqui a pouco se refaz e vai fazer. Você aceita. Então, se Daniel não reagiu na hora logo positivamente, eu tenho que dar tempo. Agora, passou um tempo e Daniel não mudou. Aí eu vou recorrer a 1 ou 2 outras pessoas, 2 crentes sábios, para ir até Daniel, no mesmo espírito. É isso, irmãos. Paciência para guardar a operação
eficaz do príncipe da paz, porque ninguém se arrepende por si só. É a bondade do Senhor que age, fazendo com que a pessoa se arrependa. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Se o Senhor quiser, noutra oportunidade, veremos as razões que o apóstolo Paulo apresentou para aquele companheiro fiel companheiro de jugo, para estimulá-lo mais ainda a se envolver nesta grave dificuldade. Até aqui, o que vimos nesse terceiro ponto, o apelo de Paulo para outrem agir adequadamente em favor daquelas irmãs. A prudência estava lá na escolha da pessoa certa, a humildade na solicitação do pedido para que amasse a irmã e petição para conduzir aquele homem a um envolvimento completo com aquela causa. Irmãos, eu não poderia deixar de concluir isso aqui sem falar do nosso Salvador. Não faria nenhum sentido. Ei-lo na eternidade. Não dá para a gente entender muitas coisas. Como eu disse, no princípio era o Verbo estava com quem? Com Deus, e o Verbo era Deus. Na eternidade, ele se dispôs a resolver um conflito que ninguém podia resolver. Na eternidade, em termos de ideal, de plano, ele derramou o seu sangue, ainda que não tivesse sangue. Era o Verbo, Espírito. Mas vamos para o espaço, o tempo e o espaço. Ele deixou a sua glória. Ele assumiu a nossa natureza para resolver um conflito. Ele se envolveu totalmente. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens inimigos de Deus, pecadores. Paulo tem tudo isso no seu coração quando escreve aqui. Pensem, Evódio e Síndic, concordemente no Senhor. Quanto custou ao príncipe da paz o seu envolvimento na reconciliação de pecadores para com o Senhor Deus, a sua vida? O justo morreu pelos injustos. A sua vida. Se nós amamos, nós haveremos de dar nossa vida em favor de nossos irmãos. Vocês entenderam, irmãos? Precisamos nos arrepender. Pai e mãe que têm filhos casados, tenham cuidado para não tomarem partido em favor dos seus filhos, em detrimento das suas noras ou genros. Tenham cuidado. Pai e mãe tenham cuidado no trato das dificuldades com os filhos. Não haja só ouvindo uma parte. E entre nós, tenhamos cuidado para que nos certifiquemos de que se aplica a nós o que o Senhor diz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como filho, o príncipe da paz. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Celeste, quem é suficiente para estas coisas? Nós rogamos, Senhor, que nos faça ver o Teu amor, sentir o Teu amor, viver o Teu amor. Faze-nos, Senhor, como Teu Filho, pacificadores,
Perdoa os nossos pecados, porque temos errado, falhado em tantas ocasiões por essas questões. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.